Graça e paz, irmãos. Muito bom, mas essa semana estamos juntos. É uma alegria poder rever cada um de vocês, é uma alegria poder estar junto de vocês nessa nossa celebração, nessa nossa adoração, apresentando a Deus o nosso louvor, apresentando a Ele a nossa gratidão e também o nosso clamor pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade sobre nós, para que venha e continue nos assistindo nesse tempo que ainda continua turbulento, ainda continua nebuloso. Mas a alegria, nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja do Senhor. Você que está aí na sua casa, que Deus abençoe você, que Deus visite você, que seja um tempo precioso para você, esse nosso tempo junto aqui. Nessa noite nós queremos refletir numa passagem na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos de 1 a 9. Então peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura. 1 de Pedro 1, de 1 a 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas na aplicação da sua palavra. A primeira carta de Pedro tem como tema a esperança. Ela é uma carta que nos chama para a esperança. Ela foi escrita para cristãos que estavam dispersos, que estavam sem lugar de parada. Alguns deles haviam perdido as suas casas, alguns deles haviam perdido seus negócios, alguns deles tiveram que sair apressadamente da sua terra, e eles estavam então dispersos. E Pedro escreve essa carta para eles, para que estas palavras fossem encontrá-los e fossem de encontro aos seus corações. Então eu quero pensar com você, porque o assunto dessa carta é esse: esperança além do sofrimento, uma esperança que sobrepuja todo e qualquer sofrimento. Uma frase de um compositor, de um poeta, infelizmente falecido há muito tempo, um poeta brasileiro,
um dos grandes nomes da música evangélica brasileira. Seu nome era Sérgio Pimenta. E eu destaco então essa frase de uma de suas canções: só quem sofreu pode avaliar a dor de quem sofre. A carta de Pedro foi escrita para um grupo de irmãos que ele chama de forasteiros da dispersão. Uma figura de linguagem que bem pode ser aplicada aos crentes espalhados pelo mundo. Seu tema é consolo, esperança, encorajamento. Ele também afirma nesta carta que a igreja é peregrina, estrangeira neste mundo. Essa aplicação remete a todo o desconforto que uma pessoa sente quando está fora de sua casa, longe do seu lar e de sua terra. Tudo parece muito estranho e ameaçador. Então ele usa essas expressões para se referir à igreja. Ela é forasteira, ela é peregrina, ela é estrangeira, ela é vagante pelo mundo. Ela então perambula pelo mundo e tudo para ela então é estranho, tudo para ela é ameaçador. As estruturas, as ideias, as fórmulas que se apresentam neste mundo, para ela nada é familiar, tudo é desconfortável. Jesus expressou essa verdade quando em João 17,16 declara: eles não são do mundo, eles não pertencem a este mundo. E Jesus também pede ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pena que algumas estratégias deste mundo para nos atrair têm dado resultado em nosso meio. Ainda pensamos que esta vida tem alguma coisa que nos torne realizados e felizes. Resultado: decepção, frustração, sofrimento. Alguns de nós ainda imaginam que as estruturas deste mundo, a maneira como este mundo trabalha, a maneira como este mundo oferece vantagens, a maneira como este sistema político, econômico, este modo de fazer as coisas nos oferece regalias, nos oferece conforto. Alguns ainda acreditam que isso é suficiente, que é isso realmente que nós precisamos, que isso nos basta. Estamos então num ambiente que nos é agradável, então isso nos basta. Alguns ainda pensam nisso, alguns infelizmente pensam assim. É possível ter esperança numa peregrinação tão difícil. É possível ter esperança numa peregrinação por um ambiente tão complexo, tão ameaçador no mais das vezes. Pedro apresenta a raiz onde a esperança nasce. Está lá no verso 2. Nós somos escolhidos por Deus. Deus nos elegeu, Deus nos viu. Seus olhos estão sobre nós e Ele tem um propósito para nós. Esse propósito vai sendo completado pela obra santificadora do Espírito Santo, está no mesmo verso 2, tendo como instrumento a palavra que eleva nosso olhar em direção a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Então Deus nos escolheu e através do Espírito Santo nós estamos sendo conduzidos a Jesus, nós estamos sendo conformados a Jesus, nós estamos sendo modelados na imagem de Jesus, nós estamos sendo conectados a Jesus. Assim podemos olhar o mundo e suas consequências sobre nós de outra perspectiva. Nós podemos ter esperança, nós podemos olhar os problemas, as tribulações e ainda assim termos esperança. Estamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo preparados para desfrutar uma vida plena. Pedro lembra aos seus leitores que tudo que tem a fazer para que possam verdadeiramente se regozijar em tempos de sofrimento
é mergulhar completamente na graça e na paz de Deus. É por isso que na sua introdução ele termina assim: graça e paz vos sejam multiplicadas, graça e paz vos sejam abundantes. Mergulhe na graça, mergulhe no favor de Deus, na bênção de Deus, na bondade de Deus. Dependam da bondade de Deus, dependam da bondade de Deus, porque a graça vai nos dizer que não há nada que possamos fazer para comprar ou conquistar o favor de Deus. Ele é dado sobre nós porque Deus está profundamente preocupado com o destino de nossas almas. Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que nós pereçamos, Ele não quer que nós nos desviemos, Ele não quer, não deseja que nos mantenhamos afastados dEle. Então Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nosso encalço, Ele vem em nosso resgate. A graça é isso, Deus se apresentando a nós, disponível, acessível, poderoso e libertador. Como fazer isso? Que razões há para crer que há esperança além do sofrimento? Então nós vamos ver alguns versos dessa carta, desse texto que nós lemos, e encontrar algumas lições, encontrar algumas orientações, alguns caminhos, alguns sinais que Pedro deixa lá, para que nós possamos seguir as pegadas que ele seguiu, ele e os cristãos daquela época perseguiram. Primeira razão, está lá no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira razão é que nós temos uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança autêntica. Esperança é diferente de otimismo. O otimismo ele depende das circunstâncias. Quando as circunstâncias estão boas ou sinalizam que vão caminhar bem, então nós nos alegramos com isso. Mas a esperança não. A esperança é desfrutar daquilo que se vê antecipadamente. Já sabe-se qual é o final, já sabe-se aonde vai chegar, e então nós já vamos desfrutando daquilo, nós já vamos nos alegrando daquilo, na medida em que vamos caminhando e nos encontramos cada vez mais próximo daquilo. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho, a respeito dos sinais que aconteceriam, a respeito das turbulências de guerra, de rumor de guerra, de terremotos e conflitos, aí ele diz assim aos seus discípulos: quando todas essas coisas acontecerem, alegrai-vos e olhai para o alto, porque já está próxima a vossa redenção. Isso é esperança, isso é esperança, é crer, é entender e alegrar-se, porque estamos sendo redimidos e a nossa salvação está mais perto hoje de nós do que esteve no passado. Assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele pode nos levantar em meio ao sofrimento. Deus não permitiu que o seu filho permanecesse no túmulo, Ele o tirou de lá. Então Deus também não permitirá que os seus filhos, que os seus justos permaneçam no caos e na tragédia. Ele os tira de lá. Em Hebreus 6, 17 e 19, nós lemos que a fidelidade de Deus à sua palavra é a âncora da nossa alma. A âncora não impede a tempestade, nem impede que ela se abata sobre a embarcação, mas evita que o navio saia do caminho e seja arrastado para a destruição e naufrágio. Nossa esperança não morre, ela impede que venhamos a ser destruídos, e se ainda assim sofrermos danos muito severos, Deus pode nos ressuscitar dos escombros e pode curar as nossas feridas.
A primeira razão é porque nós temos uma esperança viva. A segunda razão está nos versos 3 e 4, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se desvanece, reservada nos céus para vós. A segunda razão é porque nós temos uma herança permanente. Diz que essa esperança está reservada, ela está guardada, ela está bem protegida, ela está bem acondicionada, de modo então que ela não perece, ela não perde o seu brilho, ela não perde o seu valor. O sofrimento nos dá uma sensação de perda, nos dá uma sensação de que ganharemos menos, de que fomos esquecidos em alguma coisa, de que estamos sendo deixados para trás. O sofrimento nos dá uma sensação de que nós fomos desprezados, de que nós fomos abandonados, de que nós fomos de algum modo esquecidos, nós fomos largados à nossa própria sorte. E ainda que tenhamos algum ressarcimento, ainda que tenhamos alguma recompensa, quando colocamos a recompensa do lado do sofrimento, nós temos a impressão que essa recompensa não cobre todo o dano, não cobre todo o prejuízo, não cobre toda a dor. Mas a esperança que está reservada para nós, ela não perde o seu valor, e ela é capaz de cobrir tudo. É capaz de cobrir tudo. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando escreve que ainda que o peso, as tragédias, as dores desse mundo não podem se comparar à glória, ao peso da glória, à grandeza da glória que está reservada para nós nos céus. Em Romanos 10, 11, nós lemos que todo que nele crê não será confundido, não será esquecido. E o salmista afirma no Salmo 34, 5: olhai para ele, sejam iluminados, vosso rosto jamais mostrará frustração, vosso rosto jamais mostrará confusão, decepção. Ele diz: confie no Senhor nessa esperança, porque Ele tem reservado, Ele tem guardado, Ele tem armazenado esta esperança, essa recompensa para nós, que é capaz de se sobrepor a todo dano, a toda dor, a toda tragédia que nós enfrentamos. Nós não seremos esquecidos, nós não seremos abandonados, nós não seremos deixados para trás. Ninguém pode tomar nossa bênção, ela não será dada a outra pessoa, não ficaremos com cara de bobos. Nossa esperança tem etiqueta com o nosso nome, nós temos a etiqueta do destinatário, Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, é para Ele que nós vamos, é para Ele que nós estamos sendo enviados, é ao encontro dEle que nós estamos caminhando, e Ele nos aguarda, Ele nos espera, Ele virá ao nosso encontro. Terceira razão, está lá no verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós temos uma divina proteção. Deus se coloca entre você e todas as ameaças à sua esperança. Deus se coloca junto com você, Deus está perto de você. O mesmo sofrimento que Ele experimentou lá na cruz do Calvário, Ele vendo o seu filho injustiçado, o seu filho amordaçado, o seu filho sendo esmiuçado, sendo esmagado por todo o peso de injustiça, de pecado, de tragédia. E Ele sofreu, e Ele se angustiou, e Ele se agoniou. Ele também sente junto conosco.
Ele também está conosco. Mas o que é que Deus protege? Paulo escreve em Filipenses 4:7: a paz de Deus guardará vosso coração e a vossa mente. Ele guarda para que o nosso coração não desista sob o peso das emoções angustiantes e amarguradas. Ele protege nossa mente dos pensamentos de baixa autoestima, de autodestruição, de vingança e das sugestões que estimulam a incredulidade. Ele guarda o nosso coração para que ele não se derrita, para que ele não se liquefaça, então ele venha escorrer por entre os dedos. Ele guarda a nossa mente para que ela não venha a ser tomada de assalto, de pensamentos trágicos, de todas as insinuações do maligno, do mundo, dos nossos desejos, dos nossos anseios, para piorarmos mais a situação em que estamos envolvidos, para desistirmos daquilo que nós não podemos abrir mão. Esta ação divina é recebida como um teste à nossa fé. É um exercício de musculação da fé. É uma prova de resistência para a fé. Está lá nos versos 6 e 7. Isso é para fortalecer a nossa fé, para preparar a nossa fé, para que nós não venhamos a enfraquecer, para que não venhamos a recuar. Aqui então nós aprendemos 3 coisas sobre o sofrimento. Primeira, sofrimento é sempre necessário. É necessário, ele é importante, porque ele descobre quem de fato somos, as nossas fraquezas e o nosso orgulho. O sofrimento nos expõe, o sofrimento revela o que está dentro de nós. É no sofrimento que nós dizemos aquilo que pensamos. É no sofrimento e na dor que nós dizemos o que verdadeiramente sentimos. É no sofrimento, então, que muitas vezes nós rompemos com relacionamentos porque ofendemos as pessoas que querem nos ajudar. Ele também descobre o que sabemos a respeito de Deus. O que você conhece sobre Deus, o que você sabe sobre Deus. Fora daqueles chavões que você lê, fora daquelas frases curtas de efeito que você escuta, você já teve uma experiência com Deus, você já teve experiência real de encontro com Deus. O que você sabe sobre Deus é tão somente aquilo que você lê num adesivo no para-brisa de um carro, ou na tela do seu computador, que você recebe todos os dias aquelas mensagens curtas. Deus é amor, Deus é bom, Deus é poderoso. Claro que Ele é. Ele é tudo isso e muito mais. Mas ele descobre o que você sabe sobre Deus, sobre sua vontade, sobre o seu poder, sobre o seu propósito, sobre o seu plano, sobre a sua palavra. Ele revela o engano que o mundo tem, para que não vivamos de maneira ingênua. O sofrimento revela e afirma: o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer causar em você. Não seja amigo dele, não se aproxime dele, não dê curtidas nem likes naquilo que ele oferece. Ele quer o seu mal. É isso que o mundo quer lhe causar: dor, sofrimento. Então o sofrimento é bom, ele é necessário e importante para que você olhe para esse mundo e o rejeite, para que você olhe para ele e diga: não é isso que eu quero para a minha vida. Segunda coisa, o sofrimento é atormentador. Ele inspira compaixão para com o sofrimento dos outros. Ele ensina a receber o consolo para poder consolar os demais. Segundo aos Coríntios 1:4. O sofrimento nos ensina a valorizar o consolo. O sofrimento nos ensina a valorizar a dor do outro.
porque só quem sofreu pode avaliar a dor de quem sofre. Às vezes nós precisamos da dor para aprendermos a olhar para o nosso semelhante, para aprendermos a olhar para o nosso próximo. Às vezes nós precisamos passar pelo vale, pelo deserto, para sabermos o quanto a sede dói na vida de alguém. E a terceira coisa, o sofrimento acontece de várias formas. Ele tem muitas cores, ele é sempre diferente. Ajuda-nos a experimentar e refletir a multiforme sabedoria de Deus, está em Efésios 3:10, de glória em glória, diante do mundo e poderes espirituais. Ele vai se camuflando, ele é mutante, ele é mutável, ele é multiforme, ele é polissêmico, tem vários sentidos. E com isso então nós vamos vendo e percebendo como é que Deus vai agindo em todas as situações. Não há circunstância na qual Deus não possa interferir e agir. Não há questão para a qual Deus não tenha uma resposta. Não existe fundo de poço onde a sua mão não possa alcançar. Não existe caminho nem barreira que Ele possa remover. Quarta razão, está lá no verso 8. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, vos alegrais com alegria inexprimível e cheia de glória. Quarta razão, nós temos um Salvador sempre presente. Embora não possamos vê-lo, Ele está conosco, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 46:1. Jesus ensinou a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. João 29. Somos tentados a andar por vista, olhando as circunstâncias como a única realidade existente. Esquecemos que há uma esfera de glória sobre nós, que há um Emanuel, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Esquecemos que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e está em todos. Efésios 4:6. Nós esquecemos isso, porque nós precisamos pegar, controlar, agarrar, nós precisamos até sentir. Sentir, não basta crer. A gente quer sentir, não basta saber, a gente quer sentir o calafrio, quer sentir o arrepio, e muitas vezes esses sentimentos se confundem com a dor, com a ansiedade, e como então nós não podemos sentir, nós vamos deixando de crer, nós vamos deixando de confiar, nós vamos deixando de esperar. Somos muito voltados para nós mesmos, e somente aceitamos as coisas que podemos compreender através dos nossos sentidos, aquilo que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos ou tocamos. Os sofrimentos conduzem nossos olhos para o alto, de onde Deus abrirá a cortina das trevas e revelará sua salvação. O sofrimento confunde os nossos sentimentos, atrapalha até os nossos instintos e a nossa razão. Por isso que nós precisamos crer e confiar que, independente do que você sinta, independente do que você veja, Deus está ali, Deus está trabalhando, Deus está agindo pelo simples fato. Ele prometeu e disse que era assim que Ele faria.
eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Um fato narrado na Bíblia ilustra bem essa verdade. Eliseu estava acompanhado do seu empregado quando o rei da Síria cercou a cidade de Dotã. O moço se apavorou vendo todo aquele exército e entrou em desespero. Eliseu afirmou que os que estavam com eles eram em maior número do que aqueles inimigos. O moço, porém, só conseguia crer naquilo que os seus olhos viam. Eliseu pede que Deus abra os olhos do moço, então ele vê os cavalos e carros de fogo em grande número ao redor de todo aquele lugar. Está em 2 Reis capítulo 6. Nós somos seres criados para transcender, para ir além, para sair fora de uma realidade para outra superior. Os limites desse mundo que jaz no maligno e penetrar as esferas da glória, do poder e da graça de Deus. Nós somos criados para poder contemplar a glória do Criador, e fazemos isso na adoração, como nós estivemos pregando há 2 semanas atrás. A adoração é que nos abre essa visão da glória celestial. Nós fazemos isso quando nos congregamos como igreja, quando nos reunimos como igreja. Nós somos criados para poder imaginar e ir além deste mundo, e entender e perceber o que Deus está fazendo, porque Ele disse que o faria, porque Ele prometeu que o faria, porque Ele afirmou que o faria, e Ele é fiel à sua palavra. O sofrimento rasga nosso coração e nossas limitações, para podermos perceber que Deus está ali, bem perto, pronto para agir. O sofrimento nos deixa em compasso de espera pelo que Deus fará. Como disse o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quinta razão está lá no verso 9: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. A quinta razão é: temos a libertação garantida. A mais importante promessa que Deus nos deu foi derrotar o diabo e nos reconciliar consigo. Gênesis 3,15, 2 Coríntios 5 e Hebreus 2. Muitas das nossas angústias estão relacionadas com as coisas que julgamos necessárias e importantes para vivermos neste mundo de uma maneira confortável. A impossibilidade de fazer nossos anseios e desejos, mesmo os mais básicos, faz de nós pessoas ansiosas, preocupadas, amarguradas, tristes, desesperadas. A nossa necessidade de ser suprido, de ser atendido. Quando vem o sofrimento, nós começamos a perguntar: e agora? Como é que eu vou comer? E agora onde é que eu vou morar? E agora como é que eu vou trabalhar? E agora como é que eu vou sustentar? E agora como é que eu vou poder comprar? E agora como é que eu vou poder brincar? E agora eu não vou mais poder falar com os meus amigos? Agora eu não vou mais poder sair, experimentar e comer aquela pizza ao redor da mesa? E agora? Agora eu não posso mais passear? E agora eu não posso mais ir nos lugares bonitos que eu gostaria de ir? E agora? Então nós vamos nos preocupando com isso e nos tornamos ansiosos, nos tornamos amargurados. Jesus encoraja os seus discípulos e os alerta para não temerem aqueles que podem somente matar o corpo e nada mais, para que não andem ansiosos por coisa alguma. O Pai Celeste cuida deles, assim como cuida das aves do céu e das flores do campo. Lucas 12. Às vezes olhar as coisas simples da vida, como elas se sustentam, nos abre uma outra perspectiva sobre o cuidado de Deus. Às vezes um grande problema, uma grande tragédia, um momento de refrigério que nós encontramos é justamente olhando coisas simples da vida. Como Jesus disse: olhai os lírios do campo, olha as aves do céu,
Olha as crianças como brincam despreocupadas na vida. Quando estamos sofrendo, a perspectiva de Cristo pode substituir o nosso ressentimento por alegria. Quando nós olhamos, quando nós buscamos a Jesus. A questão então que se abre é esta: o que nós queremos que Deus nos faça? Qual a maior bênção que esperamos receber dele? O que é que queremos que Deus realize por nós? A resposta a esta pergunta pode ser a diferença entre libertação e prisão. Pedro afirma que a expectativa alimentada por nossa fé, que é honrada por Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é a salvação da nossa alma, que inclui não somente o consolo neste mundo atual, como também a glória vindoura. Paulo afirma: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, segundo aos Coríntios capítulo 4. E lemos também no capítulo 11 dessa mesma carta, que a lista dos sofrimentos que ele chama de leves e momentâneos. Quando ele fala de naufrágio, quando ele fala de açoite, quando ele fala de abismo, quando ele fala de abandonos, quando ele fala de perseguições, quando ele fala de prisões, é isso que ele diz que são sofrimentos leves e momentâneos. Nossa libertação física, moral, espiritual, emocional está garantida mesmo em meio ao sofrimento. Então o que queremos que Deus nos faça? O que queremos que Deus realize para nós nesses tempos angustiosos? Deus, que a minha alma não se perca. Deus, que eu não perca a fé, que o meu coração não se derreta, que meu coração não se acovarde, que a minha mente não se embaralhe. Deus, eu não quero ficar no escuro, me deixe na luz, me leve para a luz, resgata a minha alma, me coloque em pé novamente, para poder batalhar, para poder lutar, para poder prosseguir na jornada, porque quando essa tempestade passar, eu quero estar lá pronto para realizar aquilo que o Senhor deseja. Concluindo, Pedro está escrevendo e conversando com os seus irmãos sobre a esperança. Jesus é a peça central deste imenso quebra-cabeça que é a vida. A nossa vida só tem sentido quando ela se encontra e se conecta com Jesus. A nossa vida só encontra razão e propósito de ser quando trilhamos o caminho que é Jesus. E quando escolhemos andar naquilo que Ele mandou. Seu sofrimento trouxe esperança para nós. Seu sofrimento trouxe vida abundante. Pelas suas pisaduras e pelas suas feridas nós fomos curados, diz Isaías. Somente quando olhamos para Ele, quando cremos em Sua palavra, quando aceitamos Sua direção sobre nossas vidas, nós podemos sair da posição de meros espectadores para participantes do drama da redenção. Somente quando nós confiamos nele, nos entregamos nas mãos dele e agimos em obediência a Ele, então nós nos tornamos participantes do que Ele está fazendo, e não meros espectadores, e não pessoas que ficam apenas lamentando, se queixando, resmungando, murmurando, chorando e entrando em desespero. Mesmo em meio a cenas trágicas, cruéis, exigentes, inexplicáveis, confusas, nós podemos experimentar esperança além do sofrimento. O apóstolo Pedro conclui seu ensino com uma convocação. Portanto,
com o entendimento pronto para entrar em ação. Tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Versos 13 e 17. Coloquemo-nos inteiramente na esperança da graça, porque nós temos um Pai que é amoroso, que é justo, que é bondoso, que é poderoso e que está nos chamando e nos levando de volta para casa. Está nos levando ao encontro da esperança que está reservada e guardada nos céus para cada um de nós, nos levando ao encontro dele no seu trono celeste. Amém. Nós podemos ter esperança em meio ao sofrimento. Nós podemos ter esperança em meio a toda a tribulação, porque Deus está conosco. Deus está trabalhando em nós, ao redor de nós e apesar de nós. Amém. Que você possa experimentar e encontrar essa esperança. Que você possa, nesses dias, aprofundar o seu relacionamento com Deus. Já muitos dias se passaram e tem se passado essa angústia. Nós não sabemos ainda quando isso vai acabar. Então não deixe que as preocupações com os seus planos, projetos, com as coisas da sua casa, as preocupações da política, da economia, do mundo venham roubar de você a oportunidade, o tempo de estar com Deus, o tempo a sós com Deus, o tempo em oração e conversa com Ele. Não somente aquela oração de clamor pedindo para Ele resolver isso logo, mas aquela oração de conversa, de bate-papo, para conhecê-lo, para experimentá-lo, para passar o tempo simplesmente na companhia dEle, porque Ele está trabalhando. Ele sabe o que vai fazer, já está fazendo. E algumas tragédias que vão acontecer, elas precisam acontecer para derrubar os ídolos deste mundo, para romper com as cadeias de escravidão de um sistema que explora este mundo, para colocar homens poderosos de joelhos, para mostrar que eles não são quem pensam ou imaginam ser. Alguns desastres vão precisar acontecer para mostrar que tudo aquilo que está acontecendo, que tudo aquilo que foi feito, que tudo aquilo que foi construído não tem eficácia, não se sustenta. Como nós estivemos pregando alguns domingos atrás, as bestas que se levantaram, elas vão ruir, elas vão se prostrar, elas vão ser derrotadas, vão ser vencidas. Então continue confiando e esperando em Deus e aproveite cada tempo, cada minuto, cada oportunidade. Saiba dizer não àquilo que está forçando você a não ter tempo com Deus, a não ter tempo com o Senhor. Saiba dizer não. Diga sim para estar mais em comunhão com Ele, que assim a sua esperança será. Deus abençoe você. Nós vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela esperança que o Senhor tem guardado para nós, que o Senhor tem reservado para nós, a esperança que nos traz recompensa, a esperança que nos traz vida, a esperança que nos restaura, que nos salva, que nos recompõe, nos torna plenos, realizados e satisfeitos. Pai, nós vivemos esse mundo, ele é cheio de dor, cheio de incompreensões,
É um mundo complexo, um mundo cheio de curvas, de esquinas, cheio de buracos, de acidentes, de trilhas sem saída, ó Pai. E nós temos que andar, nós temos que caminhar nesse mundo. É aqui que nós vivemos, trabalhamos, é aqui que nós cumprimos principalmente, Pai, a missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para viver nesse mundo, o Senhor nos chamou para permanecermos nesse mundo, o Senhor nos chamou para vencermos este mundo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos alimenta, o Senhor nos sustenta. Muito obrigado porque o Senhor nos consola, nos encoraja, nos fortalece. Muito obrigado porque o Senhor caminha conosco em meio a toda essa tragédia, Pai bendito. Pai, que o Senhor continue guardando o nosso coração. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando os teus filhos, fortalecendo a alma de cada um deles, para que elas não venham cair no desespero, para que elas não venham ser enredadas, ó Pai, e se perderem. Deus continua mantendo, protegendo, Pai, a mente dos seus filhos, para que elas não venham ser inundadas e afogadas por ideias enganosas que vão estimulá-las, ó Pai, a se entristecerem demasiadamente a ponto de desistirem até mesmo da vida, Pai. Ó Deus, cuida de cada um. E à medida e ao passo em que eles buscarem o Senhor, clamarem ao Senhor, que o Senhor ouça, que o Senhor atenda, que o Senhor os visite, que o Senhor, ó Deus, esteja se manifestando a eles, ó Pai. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela inspiração que o Senhor deu a Pedro para escrever aos dispersos e aos peregrinos, porque nós somos esses, dispersos, peregrinos e estrangeiros desse mundo, que estamos caminhando ao encontro do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela salvação, pelo Teu amor e a Tua graça renovada sobre nós a cada dia, em abundância, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe.